A multiforme graça de Deus. Graça parece desafiar a definição, e ainda assim, não queremos torná-la tão abstrata a ponto de se tornar desprovida de todo significado concreto. Pedro fala da multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, versículo 10. Multiforme não é uma palavra que usamos com frequência. No entanto, dá um sentido preciso ao grego subentendido. Refere-se ao caráter totalmente variado, ou poderíamos dizer, ao caráter multifacetado da graça de Deus. Nisto, supomos, reside a dificuldade de definição. Novamente, se quisermos compreender e apreciar a graça, devemos recorrer à sua fonte. Durante a ausência de Cristo, ele derramou dons sobre a igreja. Em Efésios 4, versículo 8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus não deixou a igreja sem recursos, e em sua graça, ele faz provisão divina para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo. Pedro não enumera esses dons. Em outros lugares, o apóstolo Paulo nos mostra algo de sua diversidade, como em Efésios 4, em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12. Alguns dons são públicos e destinam-se à edificação do corpo de Cristo, como um todo. Muitos são locais e não são tão proeminentes. Todos são essenciais para o bom funcionamento da Assembleia. A ênfase de Pedro está no uso deles. Devemos ser bons administradores do dom que recebemos. Os dons, é claro, podem ser mal utilizados. Na verdade, as tendências orgulhosas do coração humano e o abuso dos dons são os culpados por muitas das divisões dentro da Igreja de Deus. Deus, em sua graça, nos deu dons. Ele também dá a graça necessária para usá-los. Em Efésios 4, versículo 7 diz: a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Também em Romanos 12, versículo 6 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A tendência, porém, é deixar que aqueles que têm um dom proeminente exerçam os seus, enquanto nós nos sentamos confortavelmente. Na verdade, o sistema clerical diz: paguemos aqueles que têm capacidade para liderar e ensinar e colheremos os benefícios do seu trabalho. Infelizmente, exalta um clero em detrimento de um leigo. Também recompensam o orgulho e a complacência, duas tendências naturais destrutivas para uma assembleia. Um sistema clerical é totalmente contrário à intenção de Deus. Não encontramos nada parecido no Novo Testamento. A parábola dos talentos é, sem dúvida, familiar. Nem todos recebem o mesmo dom, e nem todos os dons têm a mesma manifestação de poder. Mas devemos usar plenamente o dom que Deus nos deu, para a glória de Deus. Deus não mudou. Sua graça não mudou e o Espírito Santo permanece o mesmo. Não temos desculpa, nem a nossa própria fraqueza, nem a fraqueza e o caráter do dia. A graça de Deus ainda é suficiente. Quando se trata do exercício do dom, outro ponto deve ser destacado. Nosso ministério será prejudicado por uma caminhada inconsistente com esta graça. O dom terá sido recebido em vão. Em 2 Coríntios 6, versículo 1 e 3 diz: e nós,
cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Isso poderia ser resultado do pecado, mas igualmente da letargia, da indiferença, do orgulho ou do mundanismo. Os coríntios eram cristãos carnais. Muitas coisas podem prejudicar nosso serviço ao Senhor. O testemunho de Ló foi destruído pela posição de importância que ele havia conquistado na cidade de Sodoma. Quem era ele agora para julgá-los? Saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Isso está em Gênesis 19, versículo 14. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele encorajou um jovem tímido a usar seu dom. Ninguém despreze a tua mocidade. Não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4, versículo 12 e 14. Mas quando chegamos à segunda carta de Paulo, quando Paulo estava preso e muitos haviam abandonado, não apenas o seu ensino, mas a ele próprio, Timóteo precisava de um encorajamento mais forte. É muito fácil levantar as mãos e perguntar: qual é o objetivo? Paulo encorajou Timóteo: reavivas o dom de Deus que há em ti pela imposição da minha mão. 2 Timóteo 1, versículo 6. As brasas brilhantes que antes ardiam intensamente não deveriam se apagar. A Ásia Menor pode ter abandonado Paulo, mas Paulo não abandonou a Ásia Menor. Também enviei Tíquico a Éfeso, 2 Timóteo 4, versículo 12. Timóteo deveria prosseguir, exercendo o dom que recebeu. O fruto do nosso trabalho pode não ser evidente durante a nossa vida, mas aquele que faz a colheita não se esquecerá. O lavrador deve trabalhar antes de participar dos frutos. 2 Timóteo 2, versículo 6.